Hoje você vai aprender o que é Vertex Groups no Blender. Na aula de hoje eu vou mostrar para você, vou explicar tudo sobre os Vertex Groups no Blender, vou explicar para que servem, como utilizar e algumas dicas interessantes do que você pode fazer com eles. Bom, para começar eu vou mostrar para vocês o que são os Vertex Groups, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma mesh qualquer, então eu vou apertar Shift A aqui e vou adicionar a Suzanne, por exemplo. Então, quando nós temos um objeto, qualquer objeto que nós temos no Blender, ele é feito basicamente por vértices, né? Qualquer mesh aqui dentro do Blender. Então, quando a gente entra no modo de edição, né, dessa mesh, você vai ver que nós temos os vértices, né? Então, cada vértice desse, você pode salvar ele em uma seleção, né? E utilizar essa seleção para algumas funções que eu vou te mostrar. Então, como que a gente utiliza isso? Bom, aqui, primeira coisa, nós temos nessa aba aqui do canto aqui, ó, uma aba que chama Data, né, que é aqui no canto direito do Blender, e você vai clicar aqui, e aqui você vai ter a opção Vertex Groups, tá? Então eu vou expandir aqui para você conseguir ver. E aqui nós não temos nenhum Vertex Groups, nós podemos adicionar. Então, vou clicar aqui em adicionar Vertex Group. Nós adicionamos aqui o grupo e nós podemos renomear. Então eu vou colocar aqui seleção. Você pode chamar do nome que você quiser. Esse daqui é só para você ver a primeira coisa, né? Então, por enquanto, nós só temos o grupo criado aqui, nós não temos nada, ele não está funcionando. E nós temos algumas opções. Então, nós temos a opção aqui Assign, Remove, Select e Deselect. Vou mostrar para vocês. Então, se eu selecionar alguns vértices aqui, vou selecionar esses vértices aqui do olho, tá? E eu vou clicar aqui em Assign. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando esses vértices, né? Então eu estou assinando esses vértices para este grupo, né? Então agora todos esses vértices fazem parte desse grupo, tá? E para que serve isso? Bom, vamos supor que eu estou fazendo outras coisas aqui no Blender e depois eu quero reutilizar essa mesma seleção, né? Então eu posso vir aqui nesse grupo seleção que eu acabei de criar e clicar aqui em Select e já vai estar lá. A vantagem de usar Vertex Groups é que você pode alterar, adicionar ou remover coisas durante, né, o processo. Então, você pode simplesmente vir aqui nesse mesmo grupo, selecionar uma outra parte e clicar aqui em Assign. Então, dessa forma, agora, quando a gente clicar aqui em Select, nós temos essas duas seleções aqui já dentro desse grupo. Então, é muito interessante. Você pode também remover. Então, se você quiser, você pode vir aqui, selecionar, né, o vértice que você quer excluir dessa seleção. Então, você pode vir aqui, selecionar alguns, clicar aqui em remover. Então, quando a gente clicar aqui em Select de novo, ele vai selecionar todos aqueles, menos esses que a gente acabou de remover. Tá? Então, é muito simples, né, esse conceito de Vertex Groups, mas ele é muito simples para esse caso, né, de seleção. Para seleção talvez seja útil alguma hora, talvez sim. Mas nós temos outros usos para essa ferramenta no Blender. Bom, o outro uso que é muito comum no Blender para Vertex Groups é para você fazer o rig, né? Então vamos supor que você tem uma seleção aqui de ossos, né? Você tem uma armadura e você tem a mesh. Então nessa mesh aqui nós não temos nenhum Vertex Groups, ou seja, se eu for no modo de pose aqui, né, e mexer aqui os meus ossos, nada vai acontecer, porque não está linkado os ossos nessa malha, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode clicar na malha, vir aqui nos ossos, clicar depois e apertar Ctrl P, tá? Dessa forma você tem esse painel aqui e você pode clicar em With Automatic Weights. Quando você vem na mesh aqui, você pode ver que foram criados alguns grupos aqui. Esses nomes aqui são criados a partir dos ossos, tá? Então, se eu vier aqui nos ossos e clicar para mostrar os nomes, você vai reparar aqui, ó, que aqui foram criados os mesmos nomes que estão lá nos Vertex Groups, tá? Então, isso é muito interessante. Agora, quando a gente entra no modo de pose aqui, né? Então, agora sim a malha está deformando junto com os ossos, tá? Você pode editar essas influências, né? Então eu vou mostrar para vocês como funciona os weights, tá? Então, se você clicar na malha, apertar Tab, né, e vir aqui no Weight Paint,
tá? Esse menu só vai aparecer se você ativar o addon PyMenu, tá? Eu mostro isso em outro vídeo, você pode ver aí no card, tá? Quando você vem aqui no Weight Paint, você tem esse gradiente acontecendo aqui. O que isso significa? Bom, onde está 100% azul, significa que não tem influência. Onde está vermelho, é porque tem 100% da influência, né? E entre isso são as variações ali de 0 a 1. No caso aqui, o que está acontecendo? Esse Bone 2 aqui, ele está com 100% da influência nesses vértices de cima, tá? Então deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o wireframe. Então, todos esses vértices aqui de cima aqui, ó, eles estão com a influência de 1, vai diminuindo, então aqui provavelmente 70%, 50%, até chegar aqui em 0. Então esses vértices de baixo aqui estão com 0 influência com relação a este Bone 2 aqui, né, que é o Vertex Groups que a gente está selecionado. Então, se a gente clicar nos outros vértices Group aqui, a gente vai conseguir ver qual é a influência deles na malha. E você pode fazer uma pintura disso daqui, inclusive, ou entrar no modo de edição novamente, né? Então vamos supor que eu quero que este Bone de cima aqui tenha 100% de influência até aqui, né? Até essa parte do meio. Então eu vou selecionar todos esses vértices. Aqui temos essa aba de Weight, tá? Então aqui você pode definir quanto que você vai adicionar de força nesse grupo, né? Então eu vou clicar aqui em Assign. E agora quando a gente entra no modo de Weight Paint novamente, a gente consegue ver que agora ficou vermelho até essa parte aqui, né? O gradiente ficou muito menor. Então se a gente editar aqui, né? Agora você vai ver que essa parte de cima está 100% influente e aí tem um gradientezinho acontecendo ali embaixo, tá? Então esse é o segundo uso mais comum, né, do Vertex Groups, e eu vou te mostrar agora uma outra forma de utilizar os Vertex Groups com as máscaras. Bom, vamos supor que nessa ocasião aqui a gente tem um sapato, né, nesse pé aqui, e a gente vai precisar esconder esse pé, porque como vai estar abaixo, né, a malha abaixo, a gente não precisa necessariamente deixar à mostra, né? Ao invés de você simplesmente vir aqui, né, selecionar os vértices e deletar, você pode fazer isso também, mas é uma opção um pouco mais destrutiva, né? Você pode esconder, né? Então tem um modificador aqui no Blender que você pode utilizar os Vertex Groups para mostrar exatamente quais os vértices que vão ser escondidos, né? Então, dessa forma, você pode selecionar. Então vamos selecionar aqui, né? Selecionar esse loop. Para selecionar um loop, você aperta Alt, Shift e clica no loop, tá? E aí você pode apertar Ctrl+, para aumentar essa seleção, tá? Então muito fácil aqui de selecionar aqui no Blender, tá? Foi selecionado aqui, vou selecionar aqui também. Então ok, temos a seleção feita aqui do nosso pé. Vamos supor que a gente queira esconder todo esse pé, então eu vou criar um Vertex Groups aqui, vou chamar de pé. Você pode escrever o nome que você quiser, o nome aqui realmente é só para você saber qual é o Vertex Group. No caso de ossos e de rig, isso daqui faz muita diferença, mas no caso de você criar uma seleção exclusiva, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou clicar aqui em Assign. Se eu vier aqui no Weight Paint, você vai ver que está tudo vermelho, né? Então essa parte aqui está toda selecionada, aqui tem um gradientezinho, e aqui não está nada selecionado, tá? Então, se eu clicar na malha agora, vier aqui nos modificadores, então você pode vir aqui nessa aba de Modifiers, adicionar modificador, e aqui você pode pesquisar por Mask. Com esse modificador Mask, você pode selecionar aqui Vertex Groups, e aqui vai ter o Vertex Groups que a gente acabou de criar, que chama pé. Então ele escondeu todo o corpo e deixou o pé. A gente quer o contrário, então ele tem uma outra opção aqui de inverter. Então agora nós utilizamos os Vertex Groups para esconder um pedaço da malha. Então, os Vertex Groups podem ser usados de várias formas. Basicamente, ele é uma seleção com uma influência. Então, você pode falar qual é a seleção que você quer e quanto é a força dessa seleção em cada vértice. Você pode usar isso de várias formas, como eu acabei de mostrar, para fazer um rig, para selecionar alguma coisa,
para você criar um grupo de seleção para esconder a malha ou para criar hair. Então, são muitas utilidades do Vertex Groups, muita gente não conhece essa ferramenta ou não sabe utilizar direito. Eu tentei mostrar aqui de uma forma mais prática, né, de como você pode usar no dia a dia. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like aí. Muito obrigado por acompanhar o canal e até mais.